A história de José é uma das mais poderosas da Bíblia. Ela começa em família, mas logo se transforma numa jornada de solidão e sofrimento. Ela começa com sonhos de grandeza e termina com a salvação de nações. Começa com a mais profunda inveja e termina com o mais libertador perdão. José era o filho favorito de Jacó, também chamado de Israel. Entre todos os seus irmãos, ele era o mais amado. Não por ser melhor, mas porque nasceu na velhice do pai, fruto de um amor profundo por sua esposa, Raquel. Esse amor, no entanto, se tornou um problema. Jacó fez para José uma túnica especial, longa e colorida, completamente diferente das roupas comuns dos outros. Aquela túnica não era só um presente, era um símbolo, um sinal visível do favoritismo do pai. E os irmãos de José viram e odiaram. Como se não bastasse, José começou a ter sonhos. No primeiro, feixes de trigo colhidos por ele e seus irmãos estavam no campo, e os feixes dos irmãos se curvavam diante do seu. No outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Com a ingenuidade de um jovem, José contou esses sonhos à sua família. Ele não falou por maldade, mas seus irmãos entenderam a mensagem perfeitamente. José, de alguma forma, seria maior do que eles. O ódio que já existia apenas cresceu, se transformando em uma semente de traição. Certo dia, Jacó enviou José para verificar como seus irmãos estavam, lá longe, no campo. Ao vê-lo se aproximando, com sua túnica colorida denunciando sua chegada, eles conspiraram. O plano inicial era terrível. Vamos matá-lo. Mas Rúben, o mais velho, interveio, sugerindo que o jogassem numa cisterna vazia, pensando em salvá-lo depois. Porém, Judá teve outra ideia, talvez ainda pior: vendê-lo. E assim, foi feito. José foi despido da sua túnica, o símbolo do amor de seu pai, lançado no poço e, por fim, vendido como escravo a mercadores que passavam. Enquanto José era levado acorrentado para o Egito, seus irmãos mergulharam a túnica no sangue de um animal e a levaram ao pai. Jacó, ao ver a prova, chorou desesperadamente. Ele acreditou que seu filho amado estava morto, devorado por uma fera. O luto tomou conta da casa de Israel. Mas o que eles não sabiam é que, por trás daquela dor e daquela traição, Deus já estava trabalhando. José chegou ao Egito como uma propriedade, sem nome, sem direitos, sem família. Foi vendido para a casa de Potifar, o alto oficial do faraó. E ali, mesmo na condição mais humilde de escravo, algo extraordinário ficou claro. Deus estava com José. Tudo o que ele tocava prosperava. Potifar percebeu essa bênção e, confiando nele, entregou a administração de toda a sua casa a José. Mas a fidelidade de José seria testada de uma forma que ele não esperava. A esposa de Potifar começou a desejá-lo. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, insistindo para que ele se deitasse com ela. José recusou firmemente. Sua resposta foi clara: como poderia eu fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? Sua integridade, no entanto, teve um preço alto. Num dia, ela o agarrou, e ao fugir, ele deixou seu manto para trás. Ela usou aquilo como prova, acusando-o falsamente de tentativa de abuso. José fez o que era certo, mas mesmo assim, sofreu as consequências. Foi lançado na prisão do rei. Mais uma vez, ele estava no fundo do poço. Mas novamente, a Bíblia faz questão de afirmar: o Senhor estava com José. Na prisão, ele não se revoltou, não se amargurou. Ele serviu, trabalhou e logo conquistou a confiança do carcereiro, que colocou outros prisioneiros sob seus cuidados. Foi ali que ele conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, ambos atormentados por sonhos estranhos. Com a sabedoria que vinha de Deus, José interpretou os sonhos deles com precisão. O copeiro seria restaurado ao seu cargo. O padeiro seria executado. Tudo aconteceu como ele disse. Antes de ser liberto, José fez um único pedido ao copeiro: quando tudo estiver bem contigo, por favor, lembra-te de mim. Mas o copeiro, em sua alegria e alívio, esqueceu. E José ficou na prisão por mais 2 longos anos. Então, o dia da virada chegou. O próprio faraó, o homem mais poderoso do mundo, teve 2 sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia interpretar.
Foi aí que o copeiro se lembrou. Ele finalmente se lembrou do jovem hebreu na prisão. José foi chamado às pressas, tirado da masmorra, barbeado, vestido com roupas limpas e levado à presença do rei. De prisioneiro a conselheiro real em questão de horas. Diante de Faraó, José não tomou o crédito para si. Suas primeiras palavras foram: "Isso não está em mim." Mas Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Ele então explicou os sonhos. 7 anos de fartura, sem precedentes, seriam seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que consumiria toda a abundância. Mas José não parou na interpretação. Ele ofereceu um plano para coletar e armazenar grãos durante os anos bons para que o Egito sobrevivesse à fome. Faraó, impressionado, reconheceu a sabedoria divina em José, e em um único dia, a vida de José mudou para sempre. Faraó o nomeou governador sobre todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. De escravo a governador, de prisioneiro a príncipe. Deus havia transformado a humilhação em honra, a injustiça em exaltação. Os 7 anos de fartura vieram, e José administrou o armazenamento com perfeição. Depois, como previsto, a fome chegou. E não atingiu apenas o Egito, mas todas as terras ao redor, inclusive Canaã, onde sua família vivia. Desesperados por comida, os irmãos de José desceram ao Egito. Eles se curvaram diante daquele poderoso governador egípcio, sem fazer a menor ideia de quem ele era. Mas José os reconheceu imediatamente. O momento que ele poderia ter usado para a vingança, ele usou para provar seus corações. Após uma série de encontros, testes e muita emoção contida, José não conseguiu mais se segurar. Ele se revelou: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam." O medo e o choque tomaram conta dos irmãos. Eles esperavam o pior. Mas, em vez de raiva, encontraram lágrimas. Em vez de vingança, encontraram perdão. As palavras de José naquele dia ecoam através dos séculos. "Não se entristeçam, nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê hoje, salvar a vida de muita gente. Ele os perdoou, abraçou, restaurou e trouxe toda a sua família para viver em segurança no Egito. Israel foi preservado por meio daquele que eles rejeitaram." A história de José é um lembrete poderoso. Ela nos ensina que Deus está presente, mesmo quando não podemos vê-lo. Que a traição de homens não pode anular as promessas de Deus. Que prisões não cancelam destinos. Que o tempo de espera nunca é um tempo de desperdício, mas de preparação. Deus usa o mal que nos fazem e o transforma em um bem maior. Ele transforma o silêncio em preparação, a dor em propósito. E no tempo certo, ele sempre exalta aqueles que permanecem fiéis. Porque, no final das contas, quando Deus está no controle, até mesmo o maior sofrimento pode fazer sentido. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou você, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias de fé e esperança. Até a próxima!